povo! Tudo bem com vocês? Essa é mais uma aula, só que essa é a aula coringa, vamos dizer assim, tá bom? Professora Tática aqui, juntinho com vocês. Nossa aula de revisão geral para nossa avaliação. Exatamente. Essa que é a nossa aula 30.1. Você vai ficar bem ligadinho, conectada ao máximo. Por quê? Por quê, professora? Porque daqui a pouco a gente segue para a nossa avaliação, não é verdade? Então, vamos ao ponto, né? Os pontos importantes para essa avaliação. Olha lá, aula 30.1. E nessa aula, galera, olha aqui o trio paradadora da biologia, né? Professora Laís, professor Jefferson e a professora Prof. Tab aqui juntinho com vocês. Ó, nós vamos falar então sobre a aula 16, tá bom? Deixa eu aprumar aqui meu dedinho, pronto. Aula 17, componentes orgânicos então da célula, parte 2. Parte 3, envoltórios celulares, aula 21. Aula 23.1, citoplasmas das células procariontes e eucariontes. Quais são as diferenças, né, básicas? Sempre é importante, interessante colocar isso numa avaliação. E a aula 24, estrutura citoplasmática. Quais são elas? A gente lembra que a gente também dividiu essa aula, né? Tem um grupo sendo trabalhado dentro de uma aula, porque não dá para falar de todas as estruturas dentro de uma aula só, né? E também vamos falar sobre a aula 26.1, sobre o núcleo, a parte 1 dessa aula. Então vamos lá conhecer nosso material. Pode abrir para mim, diretor. Aula 16.1. Então nessa aula nós falamos sobre os componentes orgânicos. A gente já sabe que proteínas, carboidratos, lipídios e vitaminas são os nossos elementos, né, orgânicos, certo? E eles são indispensáveis para várias atividades. E dentro dessa aula nós frisamos então deixa eu marcar aqui, a parte dos lipídios e das vitaminas, tudo bem? Então a gente viu que os lipídios, que nós comumente chamamos de gordura, certo? Eles são importantes, né? Uma das importantes reservas energéticas do nosso corpo, sendo que, na verdade, ele vai ser a segunda via de maior, né, disponibilidade energética para o nosso organismo. A primeira fonte quais são? Os carboidratos, que vocês viram lá também na aula anterior a essa, tudo bem? Então, quando o nosso corpo precisa de energia, ele recorre aos carboidratos, que são os nossos chamados, né, comumente açúcares. Porém, quando ele precisa de uma energia que está muito mais estocada, a gente vai recorrer aos lipídios, tá bom? E aí também eles vão estar atuando como uma fonte de impermeabilização de superfícies que sofrem com o processo de desidratação. E aí a gente lembra aí os nossos invertebrados, né? E as folhas também têm esse importante revestimento para evitar que o organismo vivo perca essa água de forma muito abundante e acabe realmente se desidratando. A gente sabe que a água é a fonte, né, de vida. E também atua aí como isolantes térmicos, certo? Então, quanto mais cobertura ou camada de gordura, maior aí a proteção contra ambientes com temperaturas muito abaixo de zero, tá certo? Também fazem parte da composição da membrana plasmática, a gente lembra bem a bicamada de lipídios, né, que separa aí o ambiente externo e interno de todo o organismo que é dotado por unidades celulares. E também falamos dos precursores dos hormônios. E aí a gente viu que dentro desses precursores a gente vai ter aí os esteroides, né, as prostaglandinas, tá bom? Então esses são os tipos ou as classificações ou como nós identificamos esses lipídios. Cada um deles, sendo as ceras, os fosfolipídios, esteroides, prostaglandinas e terpenos, eles têm uma função específica a desempenhar dentro do nosso organismo e alguns agem então como os precursores dos nossos hormônios sexuais, que a gente tem ali eita, que agora vai fugir da minha cabeça. Nós temos a testosterona, a progesterona, não é? Feminino e a testosterona masculino. Então, esses hormônios, eles são
produzidos, sintetizados a partir desses precursores, tá certo? Falamos também nessa aula sobre as vitaminas, que atuam, o ponto-chave, né, das vitaminas. Eles são agentes reguladores no nosso organismo. E aí, a quantidade pode fazer com que você tenha um déficit ou uma dosagem muito acentuada, que tanto um quanto o outro podem ocasionar algumas enfermidades, né? Então, a ausência, aí a gente está falando aqui de vitamina A, pode ocasionar a xeroftalmia, vitamina B12, pode levar, desencadear um tipo de anemia, né, chamada anemia perniciosa. A vitamina C, a gente viu durante a aula todo o histórico da questão da ausência de vitamina C, que levou aí à grande descoberta do escorbuto, aquelas viagens de barco que passavam muito tempo, uma alimentação muito restrita. Então, a ausência dela fez com que houvesse esse sangramento da gengiva, né? Que a gente chama de escorbuto. A vitamina D também, que pode ocasionar o raquitismo, e a gente tem várias localidades, né, que a alimentação, a exposição ao sol e tudo, pode vir a desenvolver também esse processo. Falamos também da vitamina K, que pode ocasionar também a deficiência no processo de coagulação, que ele é importante para esse processo, e na ausência você tem um sangramento aí sem controle, né? Então, as vitaminas, elas são essenciais. Na aula 17.1, nós falamos aí sobre outros componentes, né? Que no caso a gente tem aí as proteínas e os ácidos nucleicos. A gente viu que as proteínas, elas são como se fossem os tijolos. Gente, deixa eu vir para cá. Olha só. Para que você faça uma construção, para que você tenha uma casa que serve de abrigo, serve de proteção, serve de um lugar de relaxamento, um lugar onde você vai ter aí procurar a sua paz, você precisa fazer o fundamento, correto? E levantar as paredes de proteção. Então, as nossas proteínas, elas têm muito essa função de construção daquilo que nós somos, né? Então, elas são importantes em várias reações, vários processos biológicos, fisiológicos, elas estão presentes. Então, a gente viu isso aqui durante essa aula e falamos também dos nossos ácidos nucleicos, ou seja, o DNA e o RNA. Essa é a nossa aula 17.1, né? E aí falamos aí de toda a estrutura que está presente, a estrutura química que está presente tanto nas proteínas, ou seja, a gente tem aqui os aminoácidos, né? O grupo amina, o grupo carboxila, tá? E esse carbono fazendo essas 4 ligações químicas, sempre aqui o Rzinho de radical, e aí uma dessas ligações, dessas 4 ligações que esse carbono vai exercer ali, vai estar ligado aí com o hidrogênio, e no outro grupo amina, e no outro associado aí com o grupo carboxila. Então, esse aí é a estrutura de um aminoácido que vai ser composto, vai lá ser traduzido, né, a partir do processo lá que a gente já discorreu também durante uma aula, lá no citoplasma, enfim, tá bom? E falamos sobre o nucleotídeo, que é aquilo que vai ser a base para a formação ou a base da estrutura dos nossos ácidos nucleicos. E aí a gente falou de algumas diferenciações, mas o básico, todo ácido nucleico vai ter, que é uma pentose, tá bom? Nós vamos ter um grupo fosfato, sempre ele vai estar ligado a um fosfato, e a uma base nitrogenada. Adenina, guanina, citosina, timina. Lembram? Esses 4 vão estar aqui compondo a molécula de DNA. Aí a gente lembra, eu tenho certeza que vocês estão lembrando aí, que lá no RNA, a adenina ela vai se ligar à uracila quando a gente estiver falando de RNA. Tudo bem? Outra diferença aí entre eles, RNA e DNA, é a pentose. Para o DNA, nós temos a pentose chamada de desoxirribose, e para o RNA, nós temos a ribose. Tudo bem? São as diferenças aí quando a gente fala em estrutura molecular. E também, visivelmente, professora, a gente tem uma única fita de DNA para a molécula de RNA e dupla hélice, né? Quando a gente fala de RNA. Tudo bem? Continuando aqui,
Aula 21, pode abrir para mim, diretor? Na aula 21, nós falamos sobre os envoltórios celulares e aí a gente enfatizou aí a estrutura, né? Nos familiarizamos como é que é essa estrutura da membrana, falamos sobre os envoltórios e os tipos de especializações que essa membrana pode ter, quais são as funções dessas especializações e também falamos da presença de uma parede celular em determinados grupos de organismos vivos, certo? Então, quando a gente fala de membrana plasmática, como se a gente estivesse falando de uma área que está delimitando um terreno, certo? Então, a delimitação de um terreno, ela é a membrana plasmática. Pensa aí no seu ambiente de sala de aula. A sua sala, que dentro da sua escola tem várias salas, mas tem uma sala específica do primeiro A ou primeiro B, eu não sei qual é o seu primeiro aí, mas o seu primeiro ano é uma unidade celular e tem uma repartição, que é a membrana plasmática. Tudo bem? Essa membrana plasmática, ela é semipermeável, ela permite a entrada de determinadas substâncias. Vamos dizer que os alunos matriculados para essa sala têm livre acesso, conseguem passar tranquilamente, não serão barrados, mas os alunos estranhos serão barrados. Então, por isso que a gente chama que é semipermeável, porque ela tem uma uma seleção daquilo que ela permite entrar e aquilo que ela é necessário estar ali dentro e aquilo que vai ser necessário ser eliminado, tá bom? Ela tem a bicamada de lipídios, como a gente falou para vocês, e a forma que ela como se fosse aqueles ganchinhos, né? Deixa eu colocar a canetinha aqui. Forma como se fosse aqueles ganchinhos, né? A bicamada, aqui, perdão. Pronto. Aí fica aqui, né? Então, as bicamadas de lipídio, então ela vai fazer a seleção. A gente lembra que dentro da membrana plasmática você vai ter ainda a presença de algumas proteínas. Algumas proteínas vão estar aqui, ó, imersas, né? Ultrapassando essa dupla camada de lipídios, tá bom? E em alguns organismos, como a célula eucariótica, né, vegetal, então ela apresenta essa estrutura, esse design diferenciado dos outros organismos, pela presença da parede celular, que é formada de celulose. A gente também tem parede celular presente nas bactérias, ou seja, no grupo das moneras, onde você vai ter uma composição de peptídeo glicano. E a gente também vai ter presença de parede celular nos fungos, tá bom? E quando a gente fala de especializações da membrana, a gente tem aquela que vai fazer a identificação, que é a região chamada de glicocálix, que pode estar associado a proteínas, a carboidratos, tá certo? Então, eles vão ter a lipídios, então são carboidratos associados com outras moléculas orgânicas que ficam aí na parte superior da membrana plasmática, que vai fazer a conexão, a identificação de estruturas celulares, tá? Nas microvilosidades, a gente falou daquelas projeções, né? Que você vai ter aquelas reentrâncias, que você vai ter ali, por exemplo, na nossa célula do intestino, né, delgado. A gente sabe que é a maior parte da absorção. Cada estrutura dessa aqui vai ter unidades celulares. Então, a substância ela vai passar por todas essas estruturas, essas projeções, que são chamadas de microvilosidade. Então, aumenta o potencial de absorção. Falamos das junções celulares, que são aquelas que vão estar presentes, mas não vão deixar as células muito unidas. Elas vão estar presentes aqui, tá? Mas não permite que elas estejam totalmente conectadas. E nós temos as interdigitações. As interdigitações, sim, elas são aquelas estruturas que parecem... Deixa eu vir aqui. Ó, parece as nossas mãos. Deixa eu passar aqui, ó. Parece as nossas mãos aqui, ó. Ficam bem juntinhas, né? Então, quando há necessidade da presença delas, elas estão presentes. E falamos também dos desmossomos, que vão estar presentes em algumas unidades celulares, tem aquela presença da desmogeína, que vai fazer com que, como se fosse uma cola, né, subprotetora para unir realmente aquelas unidades celulares. Tudo bem? Então, vamos para a seguinte. Na aula 23.1, nós falamos sobre
a organização geral do citoplasma, falamos dos ribossomos, peroxisossomos, lisossomos, vacúolos e retículos endoplasmáticos. E quando a gente fala do citoplasma, o que que é? Se a membrana plasmática é a parede, perdão, é a sala, é a delimitação, o citoplasma é como se fosse o piso da sua sala, onde estão ali inseridas quem? As cadeiras, as mesas, né? Os armários, que funcionaria como as organelas. Mas tratando de citoplasma, é esse fluido homogêneo e viscoso, composto por água, proteínas, sais minerais e açúcares. Tudo bem? E falamos das estruturas dos ribossomos, peroxisossomos e vacúolos. Quando falamos dos peroxisossomos, nós lembramos que esses peroxisossomos, eles são importantes para fazer a desintoxicação da célula. Então, ele transforma o amoníaco em água, né, e em outras substâncias que são menos tóxicas para a célula, para o ser vivo. Quando falamos de ribossomos, estão presentes aí tanto nas moneras quanto também nos organismos eucariontes. Você vai ter a presença e a participação, por exemplo, dos ribossomos, auxiliando no processo, se conectando ali para fazer a síntese de proteínas, né? Lembra? Com sua unidade maior, menor, enfim. Quando falamos dos vacúolos, é uma estrutura presente nas unidades celulares vegetais que vão fazer esse controle osmótico ali da célula, tá bom? Falamos também do retículo endoplasmático liso, tá? E falamos sobre a importância dele na produção dos lipídios, processo de desintoxicação, armazenamento de substância. E quando a gente lembra de armazenamento, a gente lembra lá do complexo Golgiense também, né? Produção de proteínas, essa é a função dele. E falamos também dos lisossomos, que é como se fosse o estômago da célula, tá bom? Então, tem essa função de digerir estruturas celulares, tá bom? Na aula 24.1, nós falamos também sobre, aqui, ó, complexo Golgiense, falamos sobre os centríolos, os cloroplastos e as mitocôndrias. Então, vamos visualizar aqui numa célula vegetal. Por que a gente escolheu ela? Porque quando a gente fala de célula vegetal, uma célula eucariótica autotrófica. Por que autotrófica, professora? Porque ela apresenta o cloroplasto. Menino, peraí. Deixa eu voltar aqui. Ela apresenta o cloroplasto, tá? Que é esse aqui. Os cloroplastos, eles armazenam clorofila e sintetizam, então, a glicose, né? Auxiliam o vegetal no processo fotossintético. E ele está presente tanto aqui na célula vegetal e também nós temos uma outra unidade, que são as mitocôndrias, que são o centro gerador de energia. Lembra aqueles 38 ATPs produzidos? Muita energia. Então, na célula eucariótica vegetal, você consegue ver essas duas estruturas que foram processos de endossimbiose, que a gente também já viu nas aulas anteriores, tá? E aqui embaixo nós temos o complexo Golgiense, ou complexo de Golgi, que tem essa função de empacotar, armazenar, transformar e transportar substâncias, tá bom? E aí também falamos ali dos centríolos, que são responsáveis pelo processo de divisão, porque ele não está presente aqui dentro da unidade vegetal, porque ela não tem, né? A célula vegetal não tem os centríolos. Na célula animal a gente vai ter, tá bom? E na aula 26.1 a gente falou também sobre os componentes do núcleo, o material genético também. E dentro dessa aula nós falamos sobre a carioteca, que apresenta poros, né, que permite essa comunicação das substâncias que são sintetizadas dentro do núcleo e precisam estar no ambiente externo, ou seja, no citoplasma. Então, nós temos uma membrana interna, uma membrana externa, que caracteriza essa estrutura. Falamos do nucleolo, né, que é essa região onde você vai ter aí a presença de um centro, né, de informações ali, que é o núcleo, tá? E o material genético ali disperso. E também falamos da presença desses poros, tá? E falamos também sobre esse material genético presente no nucleolo, que ao se condensar vai formar e vai ser perceptível os cromossomos, que aí a gente tem cromossomos metacêntricos, como se fosse uma fitinha, né? O submetacêntrico, onde você vai ter, se você passasse uma fita aqui no meio, ela está acima, né? Acrocêntrico, bem na extremidade superior, e o telocêntrico.
Tudo bem? Então, a gente tem uma grande variedade de estruturas desses cromossomos a partir da posição do centrômero ali. Galera, essa foi a nossa aula de revisão, aula 30.1, e eu espero que você faça uma maravilhosa prova, tá bom? Beijo grande, tchau, tchau.